A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e, na medida que surgir alguma dúvida, vocês podem fazer alguma pergunta, tá bom? Acho que isso aqui não está muito. Coloquei aí algumas reflexões que são as minhas próprias reflexões. Eu sempre estou me fazendo essas perguntas. E eu acho que chega um momento da nossa vida que perguntas dessa natureza começam a mover a nossa vida. Nem chega um momento que aquilo que a gente colocava muita importância ou dava excessivo valor, parece que vai perdendo a força. E a gente começa a se perguntar de outra maneira, né? E aí são perguntas desse tipo. Todo mundo aqui está de acordo com as coisas como elas são? Ou sempre fica questionando, né? Mas por que a vida é assim? Por que eu sou uma pessoa tão correta na minha vida, faço tudo certinho? E a minha vida vive de pernas para o ar. Quem nunca se fez uma pergunta assim, né? E qual é o conceito de saudável para vocês? O que é saudável para você? É quando faz aquela bateria de exame, fica tudo dentro daquela reguinha? Será que é isso? Né? O que é saudável? Sua mente é saudável? Seu coração é saudável? Não o físico. O coração emocional. Suas relações são saudáveis? Não é? Então é um conceito bem mais amplo. Sua alimentação é saudável? Sua relação com o planeta é saudável? Com o consumo? Sua visão de mundo é saudável? Sua visão de diferenças é saudável? Percebe? É algo mais assim, mais abrangente. E se a gente for muito honesto, a gente vai ver que as nossas percepções são doentias. Porque elas estão presas a um sistema de crenças, às vezes muito limitante, que cerceia a nossa atuação. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é pecado, né? Se eu fizer isso, percebe? Sistema de crenças, religião, educação, sociedade, família, tudo isso vai empacotando a gente. Então a gente vai virando aqueles pacotinhos, né? Bem formatadinhos. A escola faz isso, a sociedade faz isso. Né? Então, nós somos bem pouco saudáveis, se a gente for olhar dessa maneira mais ampla. Quem é que vive nesse estado aqui, gente? De gratidão e leveza. Não é gratidão no dia que está bem, está amando, está com din-din no bolso, está de carrinho novo. Não é disso. É quando nada dá certo. Quando, se tiver que chover, chove na sua cabeça. Se o pneu tiver que furar na hora errada, fura. Você consegue manter a gratidão e a leveza? Por que ninguém está respondendo? Ué, gente, será que eu já desencarnei? Eu não estou sabendo? A gente já está assim no outro plano? Só tem alma aqui agora? Não é? Porque estar grato no dia que está tudo bem, flores e café da manhã na cama, ué, até eu, né? É muito fácil. Eu quero ver, é na hora que aquela pessoa que mais te irrita, olha para você e te dá uma alfinetadinha naquele seu pontinho que mais dói. E você fala assim, isso deve estar querendo me ensinar algo. E eu te agradeço. Internamente, às vezes não dá conta ainda de falar com a pessoa, mas fala, ela deve estar querendo me dizer alguma coisa a respeito de mim, porque eu estou incomodada. Então, é sobre mim mesma.
né? Aquilo que você aspira, você consegue realizar? Consegue? Aquela listinha lá do 31 de dezembro para o ano que vem, mais ou menos metade dela acontece no ano seguinte? As promessas que são feitas, de agora em diante eu vou fazer sempre assim. Emagrecer, por exemplo, né? Fazer ginástica, exercício físico, coisas desse tipo. Você tem uma vida feliz? Você faz o que você fala? Principalmente para os outros? Né? Principalmente, gente. Porque a gente adora dar receita de felicidade para os outros. E se elas forem gravadas e a gente escutar, são receitas para nós mesmos. A gente, de tanto falar, parece que precisa que aquilo entre dentro da gente. São as nossas próprias receitas que nós não fazemos. E a gente tem essa necessidade do tempo todo dizer como que o outro deve ser, né? Coisas assim. Aí eu estou trazendo agora um conceito de condomínio espiritual. Cada um de nós temos esse condomínio espiritual, que é um conjunto de eus alojados dentro do nosso psiquismo. É como um condomínio mesmo, com vários moradores. Será que nós conhecemos o morador do 61? Né? A dona fulana do 61? Aquela chata do 302, o antipático do 104, conhecemos. Então, todos esses eus que aparentemente são os inquilinos, que não pagam aluguel nem nada, estão aqui dentro da gente e às vezes a gente só tem uma implicância. Mas a gente não para observar, especialmente para dizer: eita, isso aqui tudo sou eu mesmo. Mora dentro de mim. Então a pergunta é: você conhece os moradores do seu condomínio espiritual? Conhece? Tem uma centena de eus, gente, alojado dentro do nosso psiquismo. Porque nós não desintegramos e nem acoplamos isso dentro da nossa integridade. A gente ainda não se tornou um eu unificado, né? A gente é um tanto de fragmento. Cada hora a gente tem uma ideia diferente. Já percebeu isso? Uma parte nossa quer uma coisa, a outra se contradiz ali, já faz outra. Não é assim? Por causa desses eus dissociados. Sabe a respeito dos seus hábitos, atitudes e pensamentos? Conhece o sistema de crenças e verdades que eles defendem? Os seus valores dessa personalidade, né, estão em concordância com os deles? É aí que a gente começa a pensar um pouquinho mais fundo, que é: por que eu faço tanto esforço para ir nessa direção e parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás? Por causa disso aqui. Por causa de uma tremenda discordância entre esse síndico e os inquilinos e os outros moradores, pegando essa metáfora. Seus objetivos na vida são equivalentes aos deles? Vocês estão querendo chegar no mesmo lugar? Estão andando na mesma direção? Poxa, enquanto eu quero ter uma vida certinha, dentro de um casamento bonitinho, com a minha sexualidade assim e tal, direitinho, quantos eus meus estão querendo enfiar o pé na jaca, literalmente fazer uma bagaceira. Estão doidos aí para purpurinar aí, ó, não ser de ninguém. E aí? E aquilo fica reprimido. Por quê? Nossa, mas eu, né, estou agora assim, em tal lugar, sou uma tal pessoa. As pessoas que me conhecem, o que vão falar? Eu tenho que dar o exemplo, entende?
Só que lá dentro, gente, tudo que a gente quer é soltar franga. A dizer, vou morrer mesmo, deixa eu aproveitar. Não é assim? Então são essas incoerências. Não posso beber, mas estou a fim de encher a cara. Não posso gastar dinheiro, mas eu estou a fim de ir no shopping me entupir de coisa que eu não preciso, eu não estou nem aí. Deixa o mundo se acabar, eu quero é ser feliz. Ninguém está concordando, não? Está todo mundo concordando. Não é assim, gente? Existem tremendas contradições. Será que se a gente tivesse em determinados lugares ganhando muito din-din, a gente não estava fazendo igual ou pior? Porque a gente está desse lado aqui, é fácil meter o pau. É ou não é? Será que se eu tivesse com dinheiro fácil no meu bolso, eu não estava fazendo igualzinho? Um monte de eu aqui podia estar fazendo sim, tá? Então ficam essas fachadas, né? E vira uma briga danada dentro da gente. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Estão mais ou menos de acordo? E aí nós temos alguns aliados internos. Os aliados internos, eles jogam no mesmo time que você. Então estão mais ou menos atirando a bola na mesma direção. Já é um ganho, né? Eles pensam, falam e agem como você. E te dão força para ir adiante. Estão sempre apontando a direção, uma saída, uma alternativa. Caminham e aproveitam as oportunidades para ir mais longe. Uma galera legal, né? Não é? Uma turma boa. Só que a gente não só tem essa turma boa. Só tem vizinho bom? Ou tem aquela bruxa do 61? Né? A gente tem um monte de pessoas com as quais a gente tem tremenda dificuldade. E é assim mesmo. Não adianta negar. Temos mesmo. Então, esses aí são os nossos aliados, mas a gente também tem os tiranos, que estão jogando contra você. Te contradiz, são incoerentes e fazem tudo para te confundir. A chave é essa. Quanto mais confuso você for na sua vida, mais está existindo uma briga entre esses eus aliados e os eus tiranos. Porque a alegria dos tiranos é jogar lenha na fogueira. Quanto mais confusa a pessoa for, melhor. Quanto mais andando em círculo ela tiver na vida, melhor. Quanto menos orientada, focada, disciplinada, determinada numa direção, melhor. Então, tem que observar isso muito atentamente. Toda pessoa muito confusa, que não sabe o que quer e que cada hora está dizendo uma coisa, está cheia de tiranos internos. Levam você, olha isso aqui, gente, para o labirinto da mente, tentam te convencer de verdades que não se sustentam. Percebe? Como às vezes fica dando looping aqui, ó, tentando encontrar respostas, não é assim? Tudo no mental. E não faz nada. Quanto mais mental, gente, menos ação. Quanto mais você fica arranjando desculpa, cabelo em ovo aqui na tua cabeça, menos você faz o que você tem que fazer. É uma estratégia de inércia. São viciados em ilusão, fuga, alienação e fantasia. Todas as oportunidades de fugir da realidade. Como é que a gente foge da realidade? Dá exemplo aí, gente. Vamos botar uns 5 exemplos. Como é que foge da realidade? Quais são os mecanismos mais comuns para se fugir da realidade? Álcool, vícios, né? O que mais? Compras, compulsões de modo geral. Dormir. O que mais? Comer. Trabalhar demais, falar demais, pensar demais, fazer sexo demais. Gente, falar demais, vocês não têm ideia.
Que ladrão de energia é esse? Terrível. Toda pessoa que fala demais faz de menos. É regra. Só verbal, só esse estímulo primitivo, oralidade, ainda está lá no primeiro estímulo, que é o estímulo mais primordial, lá do iniciozinho da nossa infância, estímulo da oralidade, está tudo aqui ainda, tem muita coisa, muito chão para percorrer. Quanto mais fala, menos faz. Sabotam você o tempo todo, levam você a cair no buraco uma centena de vezes. Sabe aquela coisa que você fala, eu não aguento mais, caramba! Eu já estou vendo esse filme pela milésima vez. Não dá mais, sempre batendo na trave, sempre naquele mesmo lugar, né? De novo um relacionamento destrutivo, de novo um relacionamento de codependência, de novo um emprego que eu não me realizo, de novo preso a dívidas, de novo vivendo a mesma dinâmica com os meus filhos, com a minha família, com os meus pais, certo? São preguiçosos, rebeldes, contestadores e não saem do lugar. Olha que tirania, gente. É terrível isso. Dentro do nosso psiquismo, isso é um fator altamente limitante. Você diz para você mesmo, faz um tremendo esforço para mudar e aquilo está te freando, te tornando impotente por causa disso aqui. Tá? Reclamam todo o tempo e olham para o problema sem buscar a solução. Conhece gente assim? Vai conversar com ela 5 minutos. Vê se ela fala alguma coisa que tem a ver com a solução para a vida dela. Ela só fala do quê? Só fala do problema. Ela vai encontrar a solução? Nunca, gente. Porque está viciada em reclamar. A razão de existir da pessoa é falar do problema dela. Ela não olha nem de longe para a solução. Certo? Tudo isso aí é tirano interno. Quem será que é esse aí, gente? Quem? Arriscam a dizer? Hein? Um deles, o eu pessimista. Como é que ele é? Ele é hipervigilante. Acha sempre que algo ruim, perigoso ou errado vai acontecer. Conhece gente assim? Hein? Conhece? Vamos ali, não sei o quê. Nossa, aí começa. Entendeu? Com aquelas teorias terríveis. Só pensa no errado. Não consegue relaxar e aproveitar a vida. Não confia nas pessoas, em si, nem na vida. Esse eu pessimista. É só um breve relato, tá, gente? O eu pessimista é muito mais do que isso. E esse aí? Opa! Estão afiados, hein? O eu controlador. Como é que ele é na vida? Faça a minha vontade, do meu jeito. Eu sempre sei fazer melhor. Se não for assim, não dá certo. E o controlador, ele é impaciente, ele é intransigente, ele é regulador, ele é muito crítico, né? Controlador é tudo isso. Inseguro pra caramba, né? Olha lá, ansioso, impaciente, competitivo, não aceita receber ordens, consegue as coisas abusando e usando as pessoas. Ele até consegue, mas ele tem que exercer uma força tremenda. E a pessoa, às vezes, que está fazendo contra a vontade, não é porque quer. Então, esse tirano aí, gente, ó, controla o jeito que a pessoa é, o jeito que a pessoa fala, as escolhas dela, como é que ela vive a vida dela. Isso num relacionamento a dois, gente, é terrível. Não é um relacionamento, é uma prisão. Você imagina uma pessoa que se você mastiga de boca aberta, ela está falando, fecha a boca. Não é? Para de comer. Você está comendo muito. Olha para isso. Não, não, não. Olha que saco que deve ser. É terrível. Não é? Uma prisão.
E filho querendo controlar pai e mãe, coisa terrível que deve ser, não é? Uma inversão de ordem. E aqueles controladores compulsivos, manda um zap. Onde você está? Com quem você almoçou? O que ela falou? O que vocês conversaram? Olha o nível de controle, né? Vocês estão rindo, né? Mas eu conheço um monte de gente assim. E aí elas passam de controlar as pessoas para querer controlar o tempo, controlar a natureza, controlar a vida, controlar o universo e controlar Deus. Deus bem que podia me dar tal coisa. Deus bem que podia ver o meu esforço. Deus bem que podia ver quem é que é o certo nessa história. Olha isso, a pretensão. Controlador é terrível. E ele é bem isso aqui, né? Olha lá, a grandeza em pessoa. Oi, já foi para o fim? Peraí. Só um pouquinho, gente. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Nós temos, às vezes, ao mesmo tempo. Às vezes, numa situação de conflito, tudo que você quer é dar um murro na cara da pessoa. Tudo que você quer é partir para cima, para liberar essa raiva. E aí vem um eu pacificador que fala, segura a onda aí, ele é teu chefe. Alguma coisa assim, entendeu? Então, ao mesmo tempo, vai depender do grau de consciência que você tem ali naquela hora e do grau de presença. Se você está mais presente, digamos que você tenha um lampejo de escolha, de possibilidade. Eu prefiro usar esse termo, né? A possibilidade, ela passa na tua frente e você agarra. Então, você tem a possibilidade de terminar mal ou terminar razoavelmente bem. Isso é o que a gente, né, entende assim, talvez de maneira distorcida como escolha, porque a escolha parece que você está assim, esperando, aí você pensa nela e com calma você diz, eu vou escolher isso. E não é assim, gente. Claro que não é, a gente não tem esse delay. A gente está o tempo todo aqui, full time acontecendo. Então, essa possibilidade, ela passa assim num tris. Mas se você tiver uma fração de segundo de presença, você faz assim ou assado. Então, digamos que isso seja uma escolha, mas eu prefiro chamar de estado de presença. Porque na presença você parece que dá esse tom da resposta, que é o mais adequado, ali naquele momento. E quando a gente não está, quando a gente está ausente, a gente é levado pelo calor das emoções. Aí a gente fala aquilo que depois se arrepende. Não é assim? A maioria das vezes é assim. Depois que falou, ih, agora foi mal, aí se arrepende. Por quê? Porque foi levado por um estado de ausência. A ausência porque deixou qualquer um do condomínio tomar o seu microfone. Certo? Você não teve uma escolha. Foi aleatório essa fala. E às vezes, gente, como é que as pessoas fazem? Tomam uma, aproveita que já está no grau, e aí rola solto. E aí depois tem a desculpa. Eu estava fora de mim. É meio que dá uma desculpa assim, social, né? Não, eu fiquei ausente.
Nem sei o que aconteceu. Vocês me contam qual foi o vexame que eu dei? Aí terceiriza a vergonha, né? Entendeu? Por quê? Porque para o ego dar conta daquilo, ter essa desculpa até que, né? Às vezes cola um pouquinho. Mas, poxa, você faz isso uma, duas, até quando você vai ficar mentindo para você? Que desculpa infantil, né? Não dá. Se apropria da sua natureza, qualquer que seja ela. Respondeu mais ou menos? Uma vez que a gente identifica esses erros, eles podem ser aniquilados, deixarem de existir, ou eles são tomados? Aniquilados! Metralhadora! Aniquilados ou o quê? Domados. Tá aqui, você nunca mais vai sair de mim. Eu sou mais tirano que você, né? Então, tem um ensinamento do mestre Tinahan que eu acho sensacional para explicar sobre isso. Ele tem um quadro num livro dele que ele fala sobre consciência armazenadora e consciência mental. A consciência mental é o que a gente usa a maior parte do tempo. A consciência armazenadora é aquilo que vai perdendo a força por não ser usado. Aí ele divide esse quadro em dois: sementes boas e sementes más. Qual que é o conceito que ele dá? Só um pouquinho, gente. O que ele considera uma semente boa? Aquilo que você faz, que faz bem para você e faz bem para o outro. Simples, né? Tem nada moral nisso, né? E uma semente má ou ruim? Aquilo que faz mal a você, qualquer ação que você faz que faz mal a você ou traz sofrimento para o outro. É uma semente má. Então ele diz que na medida em que você rega, ou seja, você alimenta e continua alimentando mesmo essas sementes boas, elas crescem, criam raízes e aquelas que estavam adormecidas na consciência armazenadora, por exemplo, um sentimento de compaixão, que é raro. Quem é que tem sentimento de compaixão? Compaixão é um sentimento tão sublime, gente, mas ele existe enquanto arquétipo. Só que está na consciência armazenadora, porque a gente não usa, não acessa isso. Compreende? E aí, na hora que você vai regando algumas sementes que você tem, elas encontram raízes profundas e começam a se comunicar com essas sementes que estão armazenadas, por exemplo, de compaixão. Aí isso vem à tona. E aí você começa a desenvolver essa capacidade. Certo? Em contrapartida, você deixa de alimentar aquelas sementes que fazem mal a você, que seriam os eus tiranos. Eu estou usando a forma como ele diz, entende? Quando você deixa de alimentar essas sementes, elas fazem o quê? Descem para a consciência armazenadora e ficam lá em estado latente, não são aniquiladas. É em estado latente, gente. Se um dia uma ferida sua ou um ego seu que você nunca quis olhar para ele, se ele for tocado, ela vem à tona e causa às vezes um estrago naquela relação. Entendeu? Por quê? Porque ela está lá em estado latente. Tá? Então é um quadro muito elucidativo. E eu acho assim fantástico. Para a gente não ter essa falsa ideia de que tudo acaba e a gente fica só com a carinha bonitinha. Não é? Não é bem assim. Até porque é uma coisa de integrar, né, gente? Luz e sombra é uma coisa só, são facetas só de uma mesma energia. Eu entendi um pouco o que você falou, mas esse que vai para Fala mais alto. ele vai em função de uma consciência. Não, ele vai para a consciência armazenadora
porque não é alimentado, não é com esforço que a gente faz, não. Eu não gosto desse ego, eu não gosto desse tirano, vai lá para baixo. Isso, ele não é alimentado com a consciência, então elimina, ele fica sem força. Tudo que não é alimentado morre. Qualquer semente, gente, se você não jogar água nela, ela morre. As atitudes também. Um padrão mental também. Se você não dá alimento para ele, quer ficar pensando, sentindo e falando, ele morre, ele perde a força. Não tem mais assédio sobre você. Ficou claro? Vamos seguir. Esse aí é quem, gente? Tá com carinha de quê? Hã? Eita, esse aí ninguém é não, gente. Imagina. O eu racional, né? Teórico. Vai falar de relacionamento, ela fala de uma Bíblia, entendeu? Sabe tudo de relacionamento. Nossa Senhora, você fala, uau! E aí, mas você está com alguém? Não, eu estou sozinha há 5 anos, entende? Mas está na crista, entendeu? Sabe tudo, né? Então, normalmente ele tem essa arrogância, se arroga, né, numa superioridade, numa autoelevação, num autoentendimento a respeito das coisas. É frio, intelectual, evita as emoções e, normalmente, é uma pessoa distante. Sabe as pessoas que abraçam assim? É desse tipo. Não chega nem para abraçar, entendeu? Porque considera a coisa emocional uma coisa meio pequena, destemperada, entendeu? Gente fraca, que chora à toa, né? Você chorar perto dele, ele já faz, ih, lá vai começar a ladainha. Chororô, né? Não tolera gente emotiva. Ou então fica fungando no cinema para ninguém ver que ele está chorando, né? Não pode, certo? Porque parece fraqueza para ele. O racional é assim. Analise e toma as decisões aqui. Você perguntar, falar, e aí, por que você fez isso? Ele te conta uma história. Ele não fala simplesmente, porque eu senti que era melhor para mim. Ou eu senti que era o melhor a fazer. Ele tem que te dar uma explicação. Se ele te der uma explicação, é porque esse aqui, ó, racional. Quem está falando é o eu racional. Essa palestra, quem está tirando foto aí, vai estar disponível, tá joia? Você pode pegar, fica o vídeo e fica a palestra na internet, tá joia? Para você aproveitar mais. Então, gente, é uma pessoa que para tudo tem uma explicação. Ela explica de A a Z por que ela é assim. Ela não se permite falar assim, eu não sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Eu não tenho a menor ideia. Vocês têm? Vocês já conseguiram? Gente, eu estou fazendo essa pergunta há 50 anos. E agora mais do que nunca. Quem sou eu? Que raio de coisa sou eu? O tempo todo eu me pergunto, de onde eu vim? O que eu sou de fato? Porque essa personalidade, esse corpo, eu já saquei que eu não sou. Isso aí, pelo menos, eu já, mais ou menos, que estou sabendo que eu não sou. Entendeu? Então, procura essa resposta. Sempre, a todo momento. E continuo sem saber. E não tenho a pretensão de achar que eu sou. E eu não tenho essa coisa de falar que eu sou a luz divina, não. Não dá, gente. Sou essência divina. Vamos, segue. E depois que você é essência divina, o que você faz com isso? Não dá para parar nessa resposta. Não dá, gente. É tacanho. Né? Estou ainda me perguntando. E não sei, não. Tá mais ou menos daquele jeito ali, ó. Então, essa criatura, ela tem explicação e teoria para tudo. Eu estou fazendo um exercício para esvaziar-me de todas as teorias. Porque eu percebo que as teorias emburrecem.
É lógico. Porque o universo, do tamanho que o universo é, eu vou ter teoria de alguma coisa, eu vou olhar para o nada. Então, estou tentando fazer assim com a minha cabeça, com a minha cachola. Sai, esvazia, porque você está impedindo. É uma barreira para um entendimento mais amplo a respeito de como as coisas são, especialmente de como eu sou. Certo? Então, estou procurando não ter muita explicação, tá? Um exercício, né? Tem receitas e teses furadas que não mudam sua realidade. É óbvio que é furado. A pessoa está no mesmo lugar, há 30, 40, 50 anos, ela sabe explicar tudo, mas ela continua a mesma pessoa. Então, do que adianta? Que raio de tese é essa? Que não serve para mudar a sua realidade. Então, isso tudo é furado. Baboseira. Tem que se esvaziar um pouco disso. Isso está sendo a trava. É claro que é a trava. Que isso aí não está fazendo você mudar. Continua no mesmo lugar de sempre. Ok? Então, esse é terrível, viu? Eu racional. Por quê, gente? Porque isso aqui é passado. O eu racional ficou, do ponto de vista do desenvolvimento psíquico humano, muito lá atrás. A humanidade já avançou demais no raciocínio, no intelecto, na ciência. O que falta, gente? Qual que é o nosso desenvolvimento agora, o grande desafio? Do eu o quê? Emocional. E o outro? Intuitivo. Cósmico. A gente tem que ir para frente, não para trás. O eu racional é lá macaco, não sei o quê, a gente já deu muito salto. Hoje a gente faz conexão assim, ó, muito rápido. Então não é disso que nós precisamos mais. Nós temos que acessar outras esferas. E as emocionais estão aprisionadas pelo intelecto. É aí que a gente tem que crescer, emocionalmente, para a gente saber lidar com as nossas emoções e conflitos. É ou não é? Porque o cabeção segura tudo. Eu quero ver você lidar com os conflitos da vida de maneira equilibrada. Né? É isso que a gente não está conseguindo fazer. É ou não é, gente? Olha lá, conhece? A figura. Pensa numa criatura psíquica. Tem uma moça lá na academia, gente, que ela pega uns 10 papéis para limpar o aparelho. Eu fico olhando assim, eu falei, gente, 1, 2, 3, 10. Aí ela pega mais 10. Entende? É desse tipo de pessoas. Como é que está nessa fixidez, né? Então ele acha que só ele é melhor. Odeia erros, controla o jeito das pessoas, não acredita nas próprias capacidades e sente muita frustração e decepção interna. Esse é casado com um controlador, né? Hein? Par perfeito. Casal 20. É o perfeccionista com o controlador. Fujam. Viu? Ó, vaza quando encontrar alguém assim. Vai ser um inferno. Diga, amor. Claro. Por quê, meu amor? Que ele precisa parecer que ele é muito maior do que ele é. Então, por baixo do perfeccionista, tem um tremendo complexo de inferioridade. E debaixo do complexo de inferioridade está o trauma. Ali está a dor, só que ele esconde. Ele esconde porque o complexo de inferioridade é a defesa, né? O que encobriu o trauma. E o que encobriu o complexo de inferioridade não dá para a gente se apresentar para o mundo com complexo de inferioridade. É muito ruim. Aí a pessoa encobre com a camada de perfeccionismo. Entendeu? São camadas de proteção couraças, comportamentais, emocionais, psíquicas. Tudo é couraça, gente. Por isso que a gente fala que é o falso eu. Porque não é isso. Ele sofre, tem uma dor lá. Mas quem é que quer acessar a dor?
Quem é que tem coragem de enfiar a cabeça e falar, deixa eu ver o que me machuca? Precisa dessa coragem para desmobilizar essa estrutura toda, né? E esse, gente, pensa numa criatura. E quando tem essa combinação é mais difícil ainda, né? Eu botei só para ficar mais apimentado, para dar mais uma picância. O bajulador com Salvador, gente, ninguém aguenta, não é? Ele adora mentiras mentais e emocionais do tipo: faço isso pelos outros, por altruísmo. Não espero nada em troca. Aqui no centro tá assim, ó. É onde mais tem. Nos lugares de trabalhos voluntários. Só tem gente boazinha que faz pelos outros, né? A gente não faz por nós mesmos. Imagina, né? Vou distribuir o que eu tenho. Né? Caridade, né? É assim, gente. A gente mente. Ninguém está fazendo nada pelo outro, não. Vamos acordar. A gente faz porque é importante para a gente se sentir um pouco melhor. Consciênciazinha ficar mais de boa. É por isso que a gente faz. É ou não é? Lembra do sentimento de compaixão que está lá na consciência armazenadora, distante. Quem que acessa isso, gente? Compaixão é algo muito sublime, muito elevado. Imagina, a gente está aqui o tempo todo olhando aquela pessoa, está ainda nesse lugar de julgador, tá? Então, tenta tirar o outro do buraco, cai junto e fica lá. E aí, pensa numa criatura besta. Fica lá dentro, empurrando o incauto para fora. Quem é o incauto? Não é? Fica lá, se dana todo para ajudar. Que coisa mais... Não é um besta? Hein? Não é assim? Retarda sua evolução, deixa de cuidar do que é seu e acumula problemas emocionais, mentais e financeiros. Eita, agora foi no ponto, hein? Tome-lhe, vai ser bajulador, vai ser salvador das encrencas dos outros e deixa seus trem lá, tudo sem fazer, para você ver. Não é assim? Aí diz, eu conheço gente que fala assim, estou fazendo pela minha próxima vida. Talvez eu nem reencarne mais. Já escutei desse jeitinho. Estou fazendo tudo o que eu posso nessa. E já vou me liberar. A próxima, não venho mais. Paguei tudo nessa. Tá pagando, hein? Pensa num pagamento que vai voltar muitas vezes. O que a pessoa está pagando, gente? Não tem nada a ver. Karma é ação, mas é ação consciente, não ação compensatória. E não ação movida pela culpa, pelo arrependimento, pela consciência pesada. Não vale de nada isso. Vai valer de alguma coisa? Você é culpada. Aí você vai fazer, vai dar uma de boazinha para você não ficar com culpa. Quem que está ganhando? Quem? Você, amor. Ai, que bom que você ficou melhor, né? Tchau, até a próxima. Não adiantou nada aqui. Não houve solução para o nosso impasse. Você fez por você, para você dormir melhor, ficar bem, conseguir voltar a dormir sem remédio. Não está ótimo? É por você. Não é o outro ainda. Está vendo como é longe da compaixão, gente? Compaixão está longe pra caramba. Mas existe. Claro que existe. São arquétipos inquestionáveis. Compaixão, verdade, justiça, felicidade, altruísmo. Arquétipos da humanidade inquestionáveis. Existe na consciência armazenadora. E algumas pessoas acessam isso e vivenciam isso. Claro, mas são algumas pessoas. Certo?
Sim, mas eu evito rotular, porque senão a gente acha que, né, uma tarjeta, esse alcance e esse não. Às vezes uma pessoa muito simples, ignorante, às vezes não sabe nem ler e escrever, e tem isso dentro dela. Então, hã? Mas aí a consciência, isso também é uma crença, né, limitante, porque a gente atrela consciência a conhecimento, né? E consciência vai além, é muito mais amplo, né? Enfim, tem pessoas no mundo inteiro que acessa isso por vários meios, certo? Sente frustração e desgaste quando não recebem elogios. Aí é uma chave. Aí é uma chave. Se você é daquele que, se você não recebeu muito obrigado, ai, foi maravilhoso, ai, você é perfeita, aquele tanto de coraçãozinho no WhatsApp, ai, que saco aquilo. Se você, poxa, ninguém falou nada, aí você está aqui, nisso aqui. É sério? É desse tipo. Se ressente, se a pessoa não agradece. Nossa, que mal educado, nem agradeceu. Não é? A gente fica assim, né? Que desagradável essa pessoa. Não disse nem um muito obrigado. Isso é falta de educação. Era o mínimo que ela devia falar. Muito obrigado. Não é? Imagina se quem é compassivo está pensando nisso, gente. Né? Não está mesmo. E dependência dos outros, porque o vínculo é esse vínculo, né? Essa dinâmica. Você precisa de mim, eu dou para você, e você me dá amor, reconhecimento, aprovação, e aí eu me vinculo a você dessa forma. Então depende dos outros. Esse outro eu aqui, ninguém conhece. O eu vítima atormenta na cabeça da criatura, né? De tudo ele faz um drama, certo? Ninguém me entende, pobre de mim, fica emburradinho quando é criticado, quer a atenção dos outros, dramatiza, sente-se abandonado, mal compreendido, faz comparações negativas. É engraçado que eu fico ali na triagem, né? Aí às vezes a pessoa está lá falando isso aqui, né? Aí eu estou conversando, assim, daqui a pouco, você não está entendendo, deixa eu te contar a minha vida. Aí ela começa, entendeu? É desse tipo. Com 3 anos eu perdi minha mãe, com 5 eu fui abusada, com 7 eu passei fome. E aí ela começa. Então, tem uma tremenda identificação com as dores, com as mazelas. Quando que essa pessoa vai sair desse lugar? Quando, gente? Nunca. Porque a razão de existir é onde ela se alimenta dessa ferida emocional. Se tirar isso, ela morre. Tem um padrão emocional e temperamental excessivo. Então, se ela sente assim, se a coisa acontece desse tamanho, ela sente assim. Se alguém fala uma coisinha assim com ela, ela sente desse tamanhão. Fui rejeitada, fui humilhada publicamente. Vou processar. O juiz não quis me ouvir. Sabe? Aí aquele negócio vai em cadeia, assim. Quando você vê, só desgraça. Né? Tudo que tem que acontecer de errado acontece com o eu vítima. Porque como que ela vai ter uma vida de boa? Não pode, que ela é vítima, então tem que ser tudo desgracento, entendeu? Vocês estão rindo, né? Todo mundo tem isso, hein? Pode parar de rir. Todo mundo tem, gente. Tá vendo? Quem é que... Vítima do mundo, da circunstância, do concurso, que não caiu as coisas que ela estudou, é sempre vítima. Puxa, estudei tanto, mas só caiu coisa diferente. Eu estudei pra caramba. Mas pediram legislação do não sei o quê. Olha que coisa. Vítima. Até disso a pessoa é vítima. O eu crítico sempre vê... Nós vamos ficar só nos eus tiranos, tá? Porque acabar a hora da palestra, Carlos... Tem 10 minutos ainda.
Começou 8h10. Eu controlador. Eu ia falar, esse é o eu controlador. Né? Sempre vê defeitos e inferioridades em si, nos outros, na vida. Acumula raiva, decepção, ansiedade, remorso, culpa, vergonha. Para ele, nada é suficiente. Para as coisas acontecerem direito, precisa punir, pressionar, criticar e cobrar de si e dos outros. Manja? Manja gente assim? Não se aceita como é. Ai, não preciso fazer nada para mudar. Sou plena e... Quem é assim, gente? Enfatiza o ser, o fazer e ter para se sentir amado, respeitado e valorizado. Certo? Oi, amor. Infeliz, insatisfeito e negativo. Diga. Olha, eu não estou precisando não. Se eles fossem embora, eu ia ficar feliz pra caramba. Juro para você, eles não estão fazendo muita coisa boa para mim, não. Nós vamos ver se tem, tá? Diga. A gente vai ver, nós vamos ver nos aliados, porque aqui eu estou pegando a camada negativa daquilo que atrasa o nosso passo, tá bom? Por isso é um tirano. Vocês vão ver que vocês duas estão com a razão guardada as proporções. Eu só estou pegando aquilo que leva a gente lá para baixo. E não aquilo que faz bem, que é o bom senso, a experiência, entendeu? Ficar safo numa situação. Não é disso que eu estou falando, tá? A senhora tira esse negocinho da boca que eu não estou entendendo direito. Como é? Fala de novo. Sim, mas o que acontece é que esse passado, ele fica acumulado, na maioria das vezes, de maneira negativa. E não é pelo fato de ter passado, gente, que a gente esqueceu. A dor continua ali. Às vezes uma revolta. Às vezes algo que a gente não consegue perdoar, entendeu? Aconteceu há 20 anos. Se fosse assim, gente, estava ótimo. Mas muitas vezes aquela dor é o que te impede de se entregar, por exemplo, para um próximo relacionamento. De estar de maneira aberta, livre, desimpedida. Sempre você está comparando, entendeu? Então, o passado, dessa maneira acumulativa, atrasa o nosso passo. Porque a gente não aprende a integrar. A maioria das vezes a gente reprime as dores e fala, deixa a próxima para ver como é que vai ser. Entendeu? Então a gente não age, a gente reage a um passado que nos machucou. Essa é a natureza do trauma, tá bom? Vamos seguir, que senão o Carlos chega e a gente não vai chegar nos aliados. E aí esse crítico, ele sempre leva a ideia de felicidade dele para frente. Porque como ele nunca está bom, ele sempre acha, não, é porque eu ainda não fiz o curso de coaching. Aí ninguém me pega mais. Porque depois que eu tiver com as ferramentas de coaching, eu vou saber fazer tudo. Porque o coaching bota tudo num lugarzinho. Como você faz no trabalho, como você faz em casa, como você lava a louça. Entendeu? Só está faltando isso. Aí você faz o raio do curso de coaching. E não muda nada na sua vida.
Percebe? Aí você fala, é porque falta o nível 3. Eu só fiz o 1 e o 2. Então, tudo tá para frente. É sempre lá, um dia. Quando eu casar, quando tiver a próxima namorada, vai ser tudo diferente. Eu vou dizer que ama todos os dias, porque antes eu não falava, agora eu vou falar, né? Agora ela vai saber dos meus sentimentos. Porque o relacionamento acabou porque eu não falava. Aí não muda, gente. O workaholic, viciado em trabalho, sua vida gira em torno de atingir metas e alcançar resultados, focado e competitivo ao extremo, sente-se recompensado por ser bem-sucedido aos olhos dos outros, e sente que as emoções e os sentimentos atrapalham e atrasam suas realizações. Felicidade e paz interior duram pouco, porque logo que comemora sua conquista, começa a pensar no próximo objetivo. Conhece gente assim? Próxima meta. Próxima meta. E agora? Próxima viagem. Entendeu? Próximo carro, próximo isso, próximo aquilo. Eu procrastinador. Esse aí ninguém, eu vou passar porque ninguém tem, né? Foge das situações desagradáveis que precisa resolver e superar. Olha lá, tudo é depois. Anda em círculos, não cresce, não aprende nem evolui. Deixa para depois e espera que tudo se resolva sozinho. Alguém falou isso? Alguém falou alguma coisa desse tipo? Ah, ficou para trás, como se aquilo fosse se resolver por si só, né? Reprime raiva, ressentimento, sentimentos negativos. Tem relacionamentos superficiais. Por quê? Porque evita adversidades e adora empurrar com a barriga. Então não aprofunda em nada. Não aprofunda em nada, tá? Em nenhum relacionamento. Eu vou pular esse, gente. Falamos já um pouco a respeito dele, que é esse acumulador, né? Não quer perder nada, não consegue focar nos objetivos, dispersa e se distrai facilmente, faz muitas coisas ao mesmo tempo, busca variação, novidade e estímulos constantes. Acha que a vida é curta demais e tem que aproveitar. Foge de si e da ansiedade com agitação e animação excessivas. Não consegue aproveitar o momento presente. Não tem nada duradouro na vida. Relacionamentos, carreiras, hobbies ou vínculos. Porque ele sempre está mudando. Agora eu faço tal curso. Conhece gente que tem tipo assim, 3 graduações, 5 pós, 3 doutorados. Não sei, conhece gente assim? Mais ou menos isso, tá? E outras coisinhas mais. Essa criança tirana, nós vamos fazer o seguinte. Me comprometo com vocês de fazer essa palestra em 2 etapas, tá? Acho que vai ser produtivo para todos nós. Por quê? Não adianta eu passar a outra parte correndo, né? E eu acho que isso é tão essencial para a nossa vida, né? E eu senti que vocês se mobilizaram bastante com essa primeira parte. Então, a gente vai deixar os grandes aliados, tchan, 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 né? Para a próxima palestra. Não fica legal assim? Porque aí a gente assimila isso para dar uma... Caramba, isso está presente, tá? Então, logo que for possível, vou marcar a sequência dessa palestra. Aí a gente fica tranquilinho para encerrar aqui, tá? Porque a criança tirana, ela é essencial para a gente compreender. Porque a maioria desses outros eus são derivados dessa criança tirana. Que ela veio lá de um trauma, então saiu de uma criança ferida, que é legítima. A criança ferida que todos nós temos é legítima. Só que aí, quando ela não é vista e compreendida no tempo e na forma adequada de ser, ela se torna uma criança tirana na vida do adulto. Tudo é desculpa por causa da ferida emocional. Tudo se torna uma desculpa e um atraso do seu passo, entendeu? Então, por isso que ela se torna uma criança tirana. Porque você fica à mercê dessa coisa voluntariosa, infantil,
nos seus relacionamentos. Porque você só é infantil nos seus relacionamentos porque você tem uma criança mal vista dentro de você. Porque senão você já estaria maduro na vida. Não seria mais uma criança. Já teria um comportamento adulto. Você só tem isso porque tem uma criança por detrás, no comando da situação. Tá? Então vamos seguir aqui nela. Só faz o que quer. Eu não gosto disso. Essa é a chave para você saber se você tem um monstrinho aí. Não, isso eu não gosto. Eu estou querendo fazer o que eu gosto, o que eu quero. Tá? Criança, porque nem sempre, gente, a gente pode fazer o que a gente quer. A maioria das vezes na vida adulta a gente tem que fazer o que precisa. Não o que a gente quer. Tem um monte de louça lá para eu lavar. Não tem empregada em casa. Eu não quero lavar louça. Se eu ficar nisso, eu não quero, gente. Né? Não é uma questão de querer ou de gostar. É uma questão de que precisa ser feito. Isso é um exemplo simples. Que fica se acumulando. E a pessoa vai deixando aquilo ali de lado. Né? Não sabe receber nãos. Qualquer limite, qualquer não, qualquer porta fechada é um drama e uma contestação. Por quê? Mas por quê? E o não faz parte da vida. Se a gente amadurece com os nãos, a gente cresce pra caramba. Mas se a gente fica brigando com ele, gente, ficamos ali a vida inteira nessa infantilização aqui, dos relacionamentos. Melindra-se com facilidade. Odeia limites, regras e disciplinas. É voluntarioso e cheio de vontades. Manipulador e sedutor para obter o que quer. Sabe? Só na hora que está querendo, aí vem aquela criança. Né, meu amorzinho? Né? O mundo gira em torno de si e das suas necessidades. Então, são altamente egoístas. Tudo é aqui, no próprio umbigo. É assim que uma criança que não é vista, a partir dos seus traumas, se torna na vida adulta. Então, ela não quer saber se os pais têm dinheiro, ela quer o celular novo. Se os pais podem pagar aquilo ali, eles querem, porque o amigo tem, entendeu? Ou porque a amiga tem. Ela não quer saber da situação dela, ela quer saber que ela vai ficar bem perante aquele grupo ali. Tá certo? Acho que a gente, primeiro eu, depois eu e depois eu. É assim que a criança tirana vive. Nós vamos, então, interromper aqui, correto? Nós vamos fazer em 2 etapas, para explorar depois, ter assim um suspense, né? Capítulo 2, tá? Muito obrigada, gente. Até o próximo encontro, tá?